Olá, meus amigos, sejam bem-vindos. Eu sou o Marcos Paz, aqui do canal Teologia Contextualizada. Espero que todos estejam bem, na santa paz de Cristo Jesus. E vamos apresentar novos vídeos com novas temáticas, com pontos mais diretos e objetivos, trazendo para você boa qualidade nas exposições bíblicas e teológicas, de maneira simples, também acadêmica, concatenando boa parte dos temas que penso eu que são importantes para o nosso crescimento e desenvolvimento. Nós vamos abrir o baú da graça das Escrituras Sagradas, tocando em temas que grande parte das pessoas não gostam de tocar, mas será um período de bastante produtividade, de crescimento, maturidade e, acima de tudo, reflexão bíblica e teológica, debaixo de oração, porque penso eu que nós precisamos resgatar alguns pilares. Quais pilares? Temor a Deus, oração, dependência do Espírito Santo, estar em Cristo Jesus, em sua união, e amar as Escrituras Sagradas. 5 pontos que eu penso que precisamos resgatar nesses últimos tempos que nós estamos tendo de desenvolvimento social, cristão, em meio aos relacionamentos que temos também diante da sociedade, diante dos pares, amigos, entes queridos, comunidade cristã, resgatar a natureza e a nossa essência como igreja. Temor a Deus, oração, dependência do Espírito Santo, estar em Cristo Jesus e amar as Escrituras Sagradas que Deus revelou. Nós fomos chamados para crescer na graça e no conhecimento. Então, espero que nessa nova temporada no Teologia Contextualizada possa trazer para você muita motivação, encorajamento em temas preponderantes, e para isso nós vamos abrir sim, obviamente, o baú da graça das Escrituras Sagradas. Sem mais delongas, vamos falar um pouco aí sobre essa nova roupagem que eu quero apresentar para vocês dentro do Teologia Contextualizada e te chamar para esse novo tempo. Então vamos lá. Trabalhando essas questões com vocês que são prioridade, o texto sagrado diz assim, João 8, versículo 32. E 31 e 32, na verdade. Mas o foco, quero pegar o 32. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. O versículo 31, ele tem uma potência muito grande entre o verbo permanecer. Quem permanece nas palavras de Cristo realmente é verdadeiramente seu discípulo. Quem permanece. Versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Segundo verbo, vai ter disposição para conhecer a verdade de nosso Senhor Jesus Cristo. E só conhece a verdade de nosso Senhor Jesus Cristo quem permanece. E aí o terceiro verbo, que é libertar, certamente esse indivíduo que permanece nas palavras de Cristo e que conhece a verdade de Cristo vai ter uma vida livre, abençoada, poderosa e vai crescer em tudo aquilo que Deus quer que ele cresça, na graça, no conhecimento, em maturidade, em discernimento, e poder encarar a vida social com um outro ângulo. Diante de João, capítulo 8,
versículo 31 e 32, destacando o 32, e conhecereis a verdade vos libertará, você percebe que dentro da sociedade as pessoas estão descaracterizando a verdade de Cristo, a verdade de Deus. Eu disse para vocês anteriormente que nós vamos resgatar temor a Deus, oração, dependência do Espírito Santo, estar em Cristo e amar as Escrituras que Deus revelou, porque vem dele, ele soprou. E para isso nós vamos focar 4 ramificações teológicas: teologia bíblica, teologia histórica, teologia sistemática e teologia prática. Na teologia bíblica, nós vamos aprofundar de forma simples, acadêmica e objetiva estruturas literais e contextuais que envolvem os textos do Antigo e do Novo Testamento. Trata-se da gente poder investigar os 66 livros da sua composição. Ou seja, nós vamos aprofundar o conhecimento debaixo de oração, de dependência do Espírito Santo em Cristo, amando as Escrituras Sagradas e principalmente temendo a Deus. Nós vamos fazer exposições que envolve o contexto do texto sagrado e extrair do contexto e do texto sagrado as verdadeiras lições poderosas que ali remetem para o nosso crescimento. Segundo, nós vamos trabalhar a teologia histórica. A teologia histórica é a história das civilizações, do povo israelita e da própria igreja, aonde nós vamos tratar e investigar acontecimentos históricos em que nas escrituras e no próprio desenvolvimento social histórico que a história do cristianismo ela transmite, nós vamos passear, mergulhar nesse contexto aonde também Deus se faz presente por meio da sua palavra e da sua ação. Então nós vamos perceber os principais eventos pontuais. Nós vamos sair fora de polêmica. Eu tenho percebido que as pessoas amam polêmica e polêmica não traz crescimento, polêmica desagrega, polêmica esfria na fé, polêmica faz com que a gente perca o temor a Deus, desista da oração, não dependa do Espírito Santo, não caminhe com Cristo e negue as Escrituras Sagradas. Nós vamos resgatar esses valores e por meio também da teologia histórica, que tem como fonte primária a teologia bíblica, nós vamos precrustar esses eventos que estão dentro das Escrituras Sagradas e também de todo o desdobramento que aconteceu, tanto no Antigo Testamento com o povo israelita, como também no Novo Testamento com a igreja e pós os apóstolos, como a igreja se desenvolveu ao longo dos séculos. Vai ser muito bom isso também, até os dias atuais. Teologia sistemática, onde nós vamos sistematizar as temáticas que ali se encontram, pois a teologia sistemática é a sistematização das temáticas reveladas nas Escrituras Sagradas, nas quais nós vamos tratar a formular os diversificados temas para uma eclesiologia sadia e fundamentalmente enraizar nas Escrituras Sagradas. A teologia sistemática ela tem várias matérias importantes, como a teologia de Deus, a teologia de Cristo, a teologia do Espírito Santo, a teologia da igreja, a teologia do pecado, a teologia das últimas coisas. Você tem N matérias que envolve, a gente fala teologia, enfim, para você ter uma ideia, mas eu poderia falar teontologia, cristologia, pneumatologia, armatologia, soterologia, eclesiologia, escatologia, enfim, você tem matérias importantes que existem temáticas profundas dentro das Escrituras Sagradas que falam entre si e que muitas vezes a gente não tem ideia ou não tem paciência ou não consegue compreender aquilo de fato. Então eu vou procurar de forma
simples, objetiva, mas também acadêmica, trazendo a teologia sistemática nessas temáticas para que a gente possa crescer na graça, no conhecimento e aprofundar. Nós precisamos aprofundar o conhecimento com piedade. Por isso que eu disse, nós precisamos ter temor, oração, dependência do Espírito Santo, estar em Cristo Jesus e amar as Escrituras, pois foi Deus que revelou. Então a gente tem que se interessar como povo de Deus sobre essas questões. E por fim, trabalharemos também a teologia prática, aonde a teologia prática ela vai se referir à aplicação prática da teologia à vida cotidiana. Como é que eu encaixo a teologia bíblica no meu dia a dia, a teologia histórica, a teologia sistemática, como é que isso tramita no meu desenvolvimento em todos os campos sociais da minha vida. Então, a teologia prática ela vai tratar de uma ação direta e objetiva, a igreja, em contato não apenas com a sociedade, mas também na sua própria edificação, serviço a outrem, vida cristã, por meio das Escrituras Sagradas. A teologia prática, na verdade, ela traz alguns movimentos confrontadores que vai fazer com que a gente reflita, pense, mude, retire algumas coisas, enfim. E a teologia prática, como a teologia sistemática, como a teologia histórica, todas elas bebem da fonte da teologia bíblica. Então, a Bíblia ela será o ponto de partida para a gente trabalhar essas 4 ramificações poderosas. E dentro da teologia prática, eu quero trabalhar algumas matérias essenciais com você. E a primeira delas é hermenêutica. Fazer com que você possa entender que o texto sagrado, mais o seu contexto imediato, ou o livro de forma mais específica, ele tem uma mensagem teológica ali que precisa ser extraída do texto e aplicar na vida pessoal. Também trabalhar alguns elementos de uma outra matéria chamada vida cristã e ética cristã. Então, vai ter algumas matérias específicas da teologia prática que de forma também simples e objetiva e com conceitos teológicos, acadêmicos, eu quero unir essas coisas para que também a gente possa ter temor a Deus, oração, dependência do Espírito Santo, estar em Cristo Jesus, unido com Ele e amar as Escrituras Sagradas, pois Deus a revelou, tendo comunhão e conhecendo esse Deus que se revela. Então, é nesse cenário novo que a gente quer apresentar essa roupagem. E fechando com vocês um pensamento do Charles Randall Spurgeon, ele diz: estude a palavra para que a sua fé não se apoie na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Nós precisamos, de fato, depender exclusivamente da palavra divina, pois é por meio da revelação da palavra que nós somos sustentados, edificados, onde a nossa fé vai se tornando cada dia mais alicerçada, enraizada naquele Deus maravilhoso e glorioso que fez todas as coisas, que é o Criador dos céus e da terra e que nos formou e que nos chamou desse mundo perverso para poder viver para Ele, enfim. E é diante desse contexto que nós vamos mergulhar nossos estudos, enfim. Então espero que você possa se animar, se inscrever no canal, tocar o sininho para receber novas notificações. Vai ter recomendação de livros, nós vamos fazer uma coisa bem espetacular em relação aí ao canal. Vamos fazer rodar. Você vai querer tirar dúvidas aí, você poder falar conosco no WhatsApp, enfim. Vamos fazer um negócio bem bacana, ter lives que a gente possa também fomentar alguns debates importantes. Enfim, o Teologia Contextualizada, esse canal, ele tem a proposta de fazer com que a gente possa conhecer mais as Escrituras, as ramificações teológicas, e estou bem focado em resgatar
temor a Deus, oração, dependência do Espírito Santo, estar em Cristo Jesus e amar as Escrituras de todo o coração, porque foi Deus que a revelou e por meio da sua revelação Ele quer que a gente tenha contato com a sua palavra. Servir a esse Deus trino que nós amamos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Em breve nós vamos tocar também nesses 5 pontos que eu quero trabalhar, aprofundar mais com vocês e espero que o canal possa ser bênção na sua vida. Um grande abraço a todos, valeu, fui!